muito branco. Vamos ver se vai dar certo. Talvez atrapalhe um pouquinho os slides. Né? Ele enxerga alguma coisa amarela passando aqui no meio, mas tudo bem. Bom, a ideia hoje é a gente fazer uma revisão, basicamente pegar o conteúdo a partir de programação em C e até o final, terminando de falar de vetores, matrizes e todas as demais partes que ficam faltando. Tá? Essas partes, a parte inicial aqui da programação, cai ainda, tá? Então, tipo, fluxograma, pseudocódigo, teste de mesa, essas coisas ainda é importante, não é alguma coisa... É alguma coisa que vai valer alguma nota, não é alguma coisa que é tipo assim, toda nota está valendo nisso, mas é uma boa parte da nota, é isso daí, é interessante recordar e relembrar esse pedaço, tá? Então, continuando aqui. Então, o que a gente tem sobre programação em C que a gente tem que recordar? Pegar uma cadeira mais alta. Sim. Cadeiras altas são boas. Aí você pegou alto, aí... Beleza. Então, o que a gente tem aqui dentro desse capítulo de programação? A gente tem os tipos dos dados, a gente tem o scanf, o printf, o if-else, o while do while e o for. Tá? Então, começando pelos tipos de dados. O que são os tipos de dados que a gente tem dentro da programação em C? Bom, falando de programação em C, a gente tem os tipos de dados das variáveis. Essas variáveis, elas podem ser do tipo caractere, ou seja, char, do tipo inteiro, ou seja, int, do tipo ponto flutuante, ou seja, float, e ponto flutuante com precisão dupla, ou seja, double. Esse a gente não usou, né? Qual? O double é a mesma coisa que o float, ele só é com mais precisão. É tipo assim, enquanto o float tem ali 4, 5 casas de precisão, o float vai bem mais casas de precisão para dentro. É só essa que é a diferença. Coisas importantes sobre eles. Lembrar que o caractere ele tem 1 byte de tamanho, então ele armazena 1 byte de informação. Então ele tem 8 bits de informação para armazenar. O inteiro armazena 4 bytes, então ele tem 32 bits de armazenamento. O ponto flutuante, ele também armazena 4 bytes, então o ponto flutuante e o inteiro, ambos armazenam 4 bytes. E o ponto flutuante de precisão dupla, ou seja, o double, ele armazena 8 bytes, porque ele é o dobro do float. Então, aqui o tamanho é o 1 byte, 8 bits, 4 bytes, 32 bits, 4 bytes, 32 bits, ou 8 bytes, 64 bits. Tá? Então, esse é o tamanho que cada um deles ocupa dentro da minha memória. Tá. Depois, comandos de leitura. Então, o primeiro comando de leitura que a gente tem, ou o único comando de leitura que a gente tem, o primeiro comando que a gente viu, é o comando de leitura, que é o scanf. Tá? Como que o scanf funciona? O scanf, ele é scanf, abre parênteses, abre aspas duplas, e a máscara do que você deseja ler. Então, por exemplo, eu quero ler 2 valores inteiros. Então, vai ser porcentagem D, espaço, por exemplo, porcentagem D. Se eu quiser ler 2 números inteiros separados por 2 pontos, porcentagem D, espaço, porcentagem D, desculpa, 2 pontos, porcentagem D. Quero ler 2 números inteiros separados por um arroba. Sei lá, qualquer caractere que eu quiser usar. Porcentagem D, o caractere que eu quiser usar, porcentagem D. Desde que esse caractere não seja, obviamente, um número. Tipo assim, porcentagem D, 1, porcentagem D. Aí não vai dar certo. Aí não vai saber o que é o 1, o que é o porcentagem D, onde começa um, onde termina o outro. Aí você quer ler o número 111, aí você lascou, porque ele não vai saber se é 1 com um separador 1, com outro número 1, ou se é o número 111, ou o que é que você queria ler com aquilo. Então, ali vai dar erro. Mas caracteres, no geral, vai funcionar muito bem. Funciona com outras coisas? Funciona. Por exemplo, se você quiser, por exemplo, colocar 2 porcentagem F. Então, porcentagem F e outro porcentagem F separado por arroba. Também funciona. Porcentagem F, arroba, porcentagem F. Aí ele vai ler um número com casos decimais. Lendo um arroba, ele vai dizer que terminou aquele número e vai começar a ler o segundo número. Leu o segundo número, finalizou a leitura do segundo número, ele vai finalizar a leitura e vai salvar os dois dentro das variáveis corretas. Tá. Então, colocamos as máscaras ali dentro, fecha as aspas duplas, faz a vírgula e coloca e comercial e o nome das variáveis na ordem das máscaras. Então, se eu tenho, por exemplo, um porcentagem D e um porcentagem F que era para ler, então eu quero ler primeiro um inteiro e depois um float. Então vai vir um e comercial, o nome da variável do tipo inteiro, vírgula, e comercial, o nome da variável do tipo float. Então,
Sendo que as máscaras de leitura são porcentagem D para inteiro, porcentagem F para float, LF para double, porcentagem C para caractere, e as variáveis sempre vão ter um E comercial antes do nome delas quando a gente está fazendo a leitura, ou seja, quando a gente está fazendo o scanf. Tá? E o printf? Bom, o printf ele é bem parecido. Tá? O printf ele é bem parecido, só que ao invés de ser simplesmente a máscara, eu vou colocar o texto completo que eu quero que apareça para o meu usuário. Então eu quero que apareça tipo um texto qualquer para o meu usuário, tipo, digite o valor do iésimo valor, ou qual é o aniversário da primeira pessoa. Então, tipo, vou ter um texto completo ali, e aí aquele texto pode também ter algumas variáveis ali no meio preenchidas. Então, por exemplo, qual é o aniversário, tem que ler 10 aniversários. Não, qual é o aniversário da primeira pessoa, qual é o aniversário da segunda pessoa, qual é o aniversário da terceira pessoa. Então, os textos são bem parecidos, só mudando o numeral ali no meio. Então, ao invés de eu ter 10 impressões de textos, eu posso colocar uma máscara de impressão. Então, por exemplo, um porcentagem D e uma variável que é o meu contador de qual idade que eu estou lendo, qual que é a quantidade eu já li, na verdade. Tá? Além disso, no texto a gente pode colocar algumas coisas que são complementos, ou seja, para formatação, que é o /n, que vai dar um enter ou vai pular uma linha, e o /t, que é uma tabulação, simplesmente como se tivesse apertado o tab, dar um parágrafo. Tá? E as variáveis, a gente, para imprimir, não deve colocar o e-comercial. Então, o e-comercial é só no scanf, no printf não vai os e-comerciais. Tá? Depois, ainda dentro da programação C++, a gente tem os comandos de if e if-else. Tá? Então, o comando de if é if, abre parênteses, a condição que eu quero verificar, fecha parênteses, abre chaves, um trecho de código, fecha chaves, encerrou o trecho de código. Então, se aquela condição for verdadeira, se essa condição for verdadeira, vai executar todo esse trecho de código. Caso contrário, não vai executar aquele trecho de código. Ou eu posso definir um código 1 e um código 2. Aí, se a condição for verdadeira, vai executar o código 1, caso contrário, vai executar o código 2. Então, exclusivamente um ou outro código vai ser executado, porque o if está definindo ou um ou outro. Tá? Não posso, quando eu tenho o if-else, eu não posso executar os dois, como eu também não posso não executar nenhum deles. Quando eu tenho o if-else, obrigatoriamente eu tenho que executar um ou outro. Tá? Depois, o while e o do while, que basicamente são laços de repetições, onde a diferença é, no while, primeiro eu faço while, condição, abre chaves, código, fecha chaves. Então eu tenho que ele primeiro vai verificar a minha condição antes de executar o meu código. Então eu tenho que a minha condição já tem que estar pré-satisfeita antes de executar a primeira vez o meu código. Enquanto no do while eu tenho que primeiro ele vai executar o código e depois vai verificar se ele vai repetir a execução desse código. Tá? Então, no while eu tenho, enquanto uma condição for verdadeira, execute um trecho de código. Então, primeiro eu vou verificar a condição para depois executar o trecho de código. No do while executa o trecho de código e repita caso a condição seja verdadeira. E continua repetindo enquanto a condição for verdadeira. Tá? Depois o for, que ele é uma abstração do primeiro while para um caso específico onde eu sei quantas vezes eu vou repetir o meu while. Então, eu quero que aquele while seja repetido 10 vezes. Então, ao invés de deixar o while fazendo o coordenamento para repetir 10 vezes, existe a instrução do for que vai me dizer o que eu vou fazer de início antes de executar o meu código, qual é a minha condição de parada, ou seja, qual é a condição que, enquanto essa condição for verdadeira, eu vou executar o meu código, e o que eu vou fazer de incremento a cada vez que eu executar o meu código. Então, por exemplo, geralmente uma formulação simples disso daqui então o início é um int i igual a 0. Então, eu inicializei uma variável i valendo 0. Precisa ser i? Não, pode ser j, pode ser k, pode ser qualquer outro nome, pode ser avião, pode ser qualquer nome que quiser. Ponto e vírgula, a condição i menor do que 10. Ponto e vírgula, o incremento, i recebe i mais 1, ou i mais mais. Tá? Fecha parênteses e o código que vai ser executado. Dessa forma, o que a gente tem? A gente tem que esse código vai ser executado 10 vezes por conta do laço de repetição. Tá? Depois, operadores de incremento. O que a gente tem nos operadores de incremento? A gente tem dois tipos de operadores de incremento. A gente tem os operadores pré-fixados e os operadores pós-fixados. Quem são os operadores pré-fixados? São todos os operadores que vêm antes da variável. Então, por exemplo, é o mais num ou menos num. E os pós-fixados são o num mais ou num menos. O que são esses operadores? Eles são dois operadores que vão entrar na mesma categoria de operadores aritméticos. Então, por exemplo, soma, subtração, multiplicação e divisão.
E aí, por eles serem de duas categorias, do tipo pré e do tipo pós-fixado, então eles são pré e pós-fixados aos operadores já existentes. Então, quando ele é pré-fixado, ele vai primeiro executar, ele vai pré-executar antes de qualquer outro operador. E quando ele é pós-fixado, ele vai pós-executar todos os outros operadores. Então, por exemplo, se eu tiver uma equação completa, eu tenho que primeiro executar todo mundo que é pré-fixado, da esquerda para a direita, depois todo mundo que é multiplicação ou divisão, da esquerda para a direita, depois todo mundo que é soma e subtração, da esquerda para a direita, e por fim executar todo mundo que é pós-fixado, da esquerda para a direita. Tá? Então, um exemplo simples de, por exemplo, qual que é a diferença de um resultado é, vamos dizer que eu tenho A valendo 5, B valendo 5. Eu tenho que o A recebe A mais B. Então, eu tenho que o B é pré-fixado. Então, como o B é pré-fixado, primeiro ele vai fazer B recebe B mais 1, B vai para 6. Aí o A recebe A mais o B, o valor atual do B é 6, então A recebe 5 mais 6, que vai virar 11. E quando ele imprimir aqui, o output vai ser o A está valendo 11 e o B está valendo 6. Se fosse um elemento pós-fixado, se fosse um elemento pós-fixado, primeiro ele executaria A recebe A mais B, então A recebe 5 mais 5, e depois B recebe B mais 1. Então o A vai passar a valer 10 e o B vai passar a valer 6. Tá? Então perceba que o valor... Hã? Menos o quê? Não, B mais tá aqui, ó. O senhor foi 10 e o outro 13. Desfaz. Que eu falei menos do que... Quando o senhor foi trocar o exemplo, você tinha falado menos. Ah, então se eu falei menos, desculpa, não, é mais esse aqui. Só que é pré-fixado e pós-fixado. Então, aqui primeiro vai executar o A recebe A mais B e depois B recebe B mais 1. E aqui vai executar primeiro o B recebe B mais 1 e depois A recebe A mais B. Tá? Então, por isso que acontece essa divergência aqui nos valores de um código e do outro. Um vai imprimir 10 e o outro A vai estar valendo 11. Então, aí tinha alguns exercícios aqui no meio. Então, ainda são vários esses exercícios, é bom dar aquela reverificada nos exercícios. Então, ler e imprimir um valor, verificar se o valor é maior que 10, imprimir o dobro ou metade. Leia 4 números, calcule e mostre a soma desses números. Leia o salário de funcionário, mostre o salário de 25% de aumento. E assim por diante. Tá? Inclusive alguns exercícios aqui que são parecidos com as das APS. Então, por exemplo, acho que aqui no 26, 25. Faça um programa que leia 2 daltos e calcula a diferença entre elas. Faça um programa que calcule 2 horas e calcule a diferença de tempo entre a primeira e a segunda. Caso a primeira seja maior que a segunda, significa que a segunda está no dia seguinte. Então, o problema do jogo do OR. Tá? Aí depois no 27, faça um programa que calcule a diferença entre 2 dias quaisquer, considerando o ano com 12 meses, cada mês com 30 dias exatos. Se a primeira data for posterior à segunda, aqui, significa que a segunda data está no ano seguinte. Tá. Aí aqui é um pedaço da APS que junta com esse anterior para virar de verdade o exercício da APS. Tá. E depois aqui um último só para verificar se o número é primo ou não. De boa. Tá. Então tem esses exercícios, é legal dar uma refazida para retreinar a programação, ver como é que é. Às vezes modificar ele um pouquinho para tentar ver se você consegue, tipo, se eu tentar agora fazer isso aqui com vetor, se eu tentar fazer isso daqui agora com matriz, se eu tentar fazer isso aqui com outras coisas, será que vai dar certo? E a partir disso você vai testando. Tô só vendo aqui para ver se está gravando. Tá gravando. Porque o númerozinho tá bem no meio do quadro branco e o número é branco, não dá para enxergar direito, mas tudo bem, tá gravando. Tá, aí a gente começa a falar de vetores e matrizes. O que a gente tem sobre vetores e matrizes? Então, a primeira coisa sobre vetores e matrizes. Então, vetores e matrizes eles são tipos de dados compostos, ou seja, tipos de dados homogêneos. Tá? No caso, são tipos de dados homogêneos. No que sentido? Então, por exemplo, antes a gente tinha a variável que ela tinha um único espaço de memória para armazenar a informação. Agora, a gente tem um conjunto de memórias. E esse conjunto de memórias tem vários dados armazenados dentro dele. Só que todos os dados são exatamente do mesmo tipo. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 10 posições, as 10 posições são exatamente do mesmo tipo. Se uma delas é inteira, todas elas são inteiras. Tá? Eles são referenciados por um nome, geralmente um nome de variável qualquer, e após esse nome um índice que vai se definir ou vai diferenciar dentro desse espaço, desse espaço
geográfico, qual é a posição que a gente está querendo trabalhar. E a gente pode enxergar eles tanto como linha quanto coluna. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor de 10 posições, eu posso enxergar como, depende da abstração do meu problema, enxergar ele como eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser dizer que ele é um espaço de um terreno de uma fachada de 10 metros, beleza, então tem um vetor de tamanho 10. Eu quero dizer que é um prédio de 10 metros, então eu estou enxergando ele agora como coluna. Então eu posso enxergar ele ou visualizar ele de diversas formas para resolver o meu problema. Tá? Então, se resolve o meu problema, não importa se eu enxergo ele como linha ou coluna, vai dar na mesma. Para o computador é a mesma, então o que me ajudar mais é aquilo que eu vou usar. E aqui tem umas coisinhas teóricas. Como que a gente acha um elemento? Tudo que a gente conhece do nosso vetor é a origem dele. Então, eu sei que o meu vetor começa exatamente nesta posição. Então, a partir desta posição, eu consigo indexar todas as demais posições. Então, se eu estou aqui nessa primeira posição, que é essa posição que eu conheço, quem que é o primeiro cara que eu leio? É o cara que está na posição 0, porque eu tive que me deslocar 0 posições. Então, tenho o primeiro lugar. Vou me deslocar 2 posições. Então, vou me deslocar 1, 2 posições. Quem que é esse cara que eu conheço? Esse cara é o que está na terceira posição. Tá? Então, eu consigo achar qualquer um dentro do meu vetor a partir da minha origem. Então, eu sei qual que é a minha origem, a partir dela eu consigo encontrar qualquer um outro elemento dentro do meu vetor. Tá? Bom, como que a gente cria esse vetor? Bom, para criar esse vetor, primeiro a gente define qual que é o tipo do vetor, qual que é o tipo da variável que a gente está trabalhando. No caso aqui do exemplo, um tipo inteiro. Qual que é o nome da variável? Então a gente quer chamar esse vetor como? Eu vou chamar esse vetor de x, por exemplo. E qual que é o tamanho do meu vetor? Então, vou colocar aqui esse colchetes n. Colchetes? Chaves? Colchetes. Quantidade de posições que ela vai ter. Tá? Então, n, 10, 100, 105, 100 mil, tá? Qualquer quantidade. E aí, no final, um ponto e vírgula. Então, nesse caso, a gente tem um vetor x de n inteiros. Tá? Coisas importantes sobre o vetor. O vetor ele é sempre um tipo de dado homogêneo. Tá? Então, todos os dados têm sempre o mesmo tipo. A primeira posição do meu vetor é sempre a posição 0. E a última posição do meu vetor é sempre a posição n-1. Então, se o meu vetor tem 10 posições, meu vetor vai de 0 a 9. Então, não existe a posição 10. Tá? Por quê? Porque se tem 10 posições, ele vai só de 0 a 9. Se é um vetor de 100 posições, não existe a posição 100. Existe a posição até 99. Existe a posição 0, 1, 2, 3, 4, 95, 96, 97, 98, 99. E termina ali o meu vetor. A posição 100 já não pertence mais ao meu vetor, pertence a outro programa, outro espaço de memória. Tá? E para fazer a leitura de uma variável qualquer, eu vou acessar, de um espaço qualquer do meu vetor, eu posso acessar ele como se fosse uma variável pura. Então, se é o x na posição 3, posso trabalhar isso como se fosse uma variável. Então, isso é o meu variável inteiro. Então, vou fazer um scanf, um número inteiro, e vou salvar dentro do x na posição 3. Normalzinho. Tá? Desculpa. Aí a gente tem um exercício. O que é esse primeiro exercício? A gente tinha um exercício que era para fazer um programa que lê 10 valores, imprimir eles na ordem que forem lidos, imprimir eles na ordem oposta que foram lidos, maior valor lido, menor valor lido, eles na forma ordenada, imprimir a mediana e imprimir a média. A gente fez isso daqui, né? A gente fez só até o seu. Até o? Só até o 2? Então, vamos fazer esse carinha aqui. Tá. Como que a gente vai resolver esse carinha aqui? Vou primeiro pegar lá no Blackboard, então, o que a gente já fez. Do Black eu olhei, você tinha salvado até o primeiro. Nossa, eu coloquei só o primeiro. Tudo bem. A gente... Não, a gente termina de fazer ele aqui agora. Então vamos lá. Até é bom que aí a gente faz... Esquenta não. A gente... Não vou levar pro pessoal. Não, tranquilo, brigadão. Pode ir. Tá, agradecido. Deixa eu colocar aqui... VET 1. Exercício VET 1. Deixa eu ver se dá pra ver na câmera. Vamos descobrir. Qualquer coisa eu vou dar uns... Não dá pra ver direito, mas deixa eu arrumar ali que acho que a gente consegue. Se eu colocar um zoom
naquele pedaço ali do código, eu acho que eu consigo focar bem para enxergar depois na gravação. Tá. Site, faixa vermelha. Vamos ver se vai dar certo isso. É que tem esse projetor aqui, exclusivamente dessa sala, ele tem um treco amarelo que fica girando na projeção. Fica difícil de enxergar. Deixa eu ver uma coisa, se colocar aqui na tela. Talvez se eu colocar aqui na tela vai ficar melhor. Então, vamos lá. Vamos tentar ajustar. É que aqui na minha tela também ela é bem ruim, mas vamos tentar. Já que o projetor não colabora com a gente vai no monitor mesmo. Aqui assim. Tá, eu acho que dá para enxergar agora na tela ali do computador. No projetor a imagem está melhor, porque na tela do computador ela é um pouquinho turva, mas eu acho que vai dar só tomar cuidado para pôr a cabeça na frente. Então, considerando aqui o que a gente tem, então a gente tem por enquanto um vetor de tamanho 10, aí a gente tem esse primeiro for. O que esse for está fazendo? Então eu tenho um for para o int igual a 0, então está dizendo que vai começando com o i valendo 0, o i está indo até a posição 10 e está fazendo i mais mais. Por quê? Dali agora ele está representando as posições, certo? Ele está fazendo a contagem de posições. Tá. Por quê? Porque esse i é o que eu estou utilizando aqui dentro para endereçar a posição dentro do meu vetor de números. Tá? Então, está começando no números na posição 0. Eu podia começar o i aqui com qualquer posição. Se eu quisesse começar aqui o i valendo 220 e até 230, opa, vamos fazer 230. Por exemplo, ele vai contar 10 posições. O problema é que aí aqui não vai preencher na posição do meu vetor, porque o meu vetor não tem a posição 220 a 230. Tá? Então, por isso que vai de 0 a 10, para ele ter a posição preenchida. Tá? Aí eu estou dizendo, digite o valor da casa da iésima casa. Tá? Aí está aqui preenchendo com um valor numérico. Aí depois, na ordem que são lidas, o valor aí para imprimir o valor na ordem que foi lida, eu vou fazer o mesmo for, só que agora imprimindo ele com o valor numérico da casa. Aí só para diferenciar aqui eu vou colocar um caractere diferente, vou colocar um hashtag. Só para diferenciar que está na ordem lida. Bom, e aí se eu quero fazer na ordem oposta? Então agora eu quero imprimir ele na ordem oposta do que foi lida. Então na ordem oposta os valores são. Tá. Aí eu posso pensar na ordem oposta de duas formas. Eu posso pensar na ordem oposta mexendo no índice do for. Então, por exemplo, o meu for, qual que é a última posição do meu vetor? É a posição 9. E ele tem que ir até enquanto o i for maior ou igual a 0, fazendo o i menos menos. Tá? Ó, o i começa na posição 9, né, certo? Que é a última. Ele tem que ir até a primeira. Qual que é a primeira posição? 0. Então, o i tem que ser... A primeira parte é início, a última é incremento. O incremento. E a do meio é o quê? A condição de parada. Então, a condição de parada aqui, por exemplo, vai ser enquanto o i for maior que 0. Então, o i começou com 9. Enquanto o i for maior que 0, ele vai continuar repetindo. Tá? Aí aqui, o incremento nesse caso vai ser i recebe i menos 1. Por quê? Porque ele tem que ir decrescendo, que é dessa forma que ele vai se aproximar da condição de parada. Tá?
E aí eu vou trocar aqui para cifrão como símbolo de impressão. E aqui no último eu vou colocar arroba. Tá. Então, aqui a gente alterou o índice. E agora a gente não vai alterar o... Não, a gente alterou o for, desculpa. E agora a gente vai alterar o índice. Como que a gente pode fazer para alterar o índice para que o índice esteja de forma correta? Então, de um jeito eu alterei o for. Então, o meu for que era de 0 até 10, fazendo i mais mais, agora é de 9 até 0, fazendo menos menos. Como que eu faço para alterar o índice agora? Somente para o índice não ter que mexer no for, mexer só no índice, dentro do código. Nossa, eu teria que colocar então i igual a 9? I igual a 9. Não, mas o i começa valendo 0. Então você faz uma conta. 9 menos i. Última posição menos o contador. Então, por exemplo, para o i valer 0, então 9 menos 0, 9. Então vai começar na posição 9. Aí, ó, de um jeito, a gente estava com o for que estava indo de 0 até 9, certo? Que é a contagem na ordem normal. E a gente quer agora imprimir ele na ordem oposta, certo? Só que se eu posso primeiro alterar o for, para o for começar a fazer 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que é o de cima, ou eu posso deixar o for do jeito normal, indo de 0 até 9, só que aí agora eu vou mexer no índice que eu estou imprimindo. E aí, ao invés de eu imprimir o índice na posição i, eu vou imprimir o índice na posição 9 menos i. Por que 9 menos i? Porque o i começa valendo 0. Então, 9 menos 0, 9, deu a última posição. Aí o i recebe i mais 1, foi para 1. 9 menos 1, 8. I mais 1, 2. 9 menos 2, 7. Mais 1, 3. 9 menos 3, 6. E assim ele vai indo até chegar em 9 menos 9, que vai dar 0, e vai parar o laço de repetição. Tá. Ó, e se eu colocar, vamos colocar esse daqui para rodar, só para mostrar que vai funcionar dos dois jeitos. Então, por exemplo, digite a 0ª casa. 3, 2, 45, 74, 3, 54, 7, 4, tá ali. Então tá aqui, ó. Na ordem lida, tá aqui os valores, ó. 3, 2, 45, 74, 3, 54, 7, 4, 3, 4, 7. E na ordem oposta, então aqui eu estou imprimindo mexendo no valor do for, e aqui eu estou imprimindo simplesmente modificando o índice da impressão. Aí eu mudei o caractere aqui do meio da divisão de um do outro, só para mostrar que qual for é qual, tá? Então, aqui é o arroba e aqui o cifrão. E aí você viu que com arroba e cifrão ele imprimiu a mesma coisa. Então, esses dois laços, eles estão exatamente a mesma coisa. Mesmo aqui eu tendo mexendo só o for e aqui eu mexi só o índice. Então, eu posso escolher tanto a abordagem de alterar o for, quanto alterar simplesmente o índice da exibição. Tá. Próximo passo, imprimir o maior valor lido. Tá. Para imprimir o maior valor lido, eu vou precisar de um acumulador. Na verdade, eu vou precisar de uma ajuda aqui no meio. Por que de uma ajuda? Porque eu não sei quem é o maior. Então, para calcular o maior. O que eu vou ter que fazer para calcular o maior? Bom, primeiro eu vou ter que supor quem é o meu maior. Quem que eu vou supor que é o meu maior? Então, eu vou criar um int... quer que eu chame ele de auxiliar ou quer que eu chame ele de maior? Maior. Então, o maior. Como que eu vou inicializar? Com o que eu vou inicializar maior? Vou inicializar ele, por exemplo, com 0? 0, pode ser, Pode ser, mas ele não vai funcionar sempre. Por exemplo, se eu tiver um vetor que todos os números são negativos, nenhum número nunca vai ser maior que 0. Então, esse 0 já é maior que todo mundo. Então, se eu tivesse, é um vetor de idades, tudo bem, a idade nunca vai ser maior que 0, nunca vai ser menor que 0. Então, não tem problema.
Ah, é um vetor de peso. Peso também não é menor que zero. Então aí tudo bem. Agora, tipo, é um vetor numérico, não dá para começar com o zero. Então, o que geralmente a gente faz? A gente diz que o maior valor que a gente conhece é o primeiro valor que a gente conhece. Então, que é, no caso, então, números na posição zero. Então, esse é o maior valor que eu conheço por enquanto. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer uma verificação se o meu maior é menor do que o número na posição i. Se o meu maior for menor do que o número na posição i, o que significa? Significa que eu achei alguém que é maior do que o meu maior, certo? Então, se eu achei alguém que é maior que o meu maior, eu tenho que dizer que o meu maior vai ser substituído pelo valor que estava salvo lá. Então, pelo números na posição i. Eu não conseguia fazer isso sozinho. Conseguia, tenho confiança. Ó. Aí só para ajudar aqui, eu vou colocar aqui achei um maior. E aí eu vou colocar aqui o números i, que é o valor que eu achei como maior. Mas ele vai calcular de todas as posições? Só assim? De todas as posições. Isso, porque o for está indo de 0 até 10, então ele está indo de posição por posição. E aí no final aqui eu vou escrever o maior valor do meu vetor é... Você já está escrevendo isso lá em cima? Aqui, não, é que aqui eu coloquei que eu estou calculando o maior. Aí depois aqui eu estou falando que eu achei um valor que é maior do que eu achava que era o meu maior. E o valor que eu achei agora é tal. Então, por exemplo, eu inicializei... vamos fazer assim, por exemplo. Vamos dizer que eu inicializei 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 78, 6 e 65. Tá? Então, ó, ele começa valendo 2. Aí ele vai comparar 2 com 2, 2 não é maior que 2. Aí ele comparou 2 com 5. Aí ele falou, achei um maior, e ele é o 5. Aí ele vem e compara o 5 com o 6. Aí ele fala, opa, achei alguém que é maior de novo, e ele é o 6. Aí ele vem e compara o 6 com 1, compara o 6 com 2, compara o 6 com 3, compara o 6 com 4, com todos eles o 6 é maior. Aí chegou aqui 6 com 78. Achei o maior, e ele é o 78, então 78 é maior que o 6. Então substituí e achei o meu novo maior.